Eu quero falar de vários assuntos para todos os ouvintes, para todos aqueles que participam, que assistem às nossas palestras. Eu quero comentar assuntos necessários para todos. Espero que todos brasileiros e também pessoas de todos os países estejam bem, estejam felizes e sejam abençoados pela mão poderosa do Criador do universo. Que todos sejam prósperos. Hoje as pessoas precisam sempre ter sabedoria, buscar a sabedoria para que nos dias que nós vivemos, todas as pessoas possam agir com sabedoria, com entendimento, com compreensão e perseverança naquilo que é bom. Quanta gente que ainda não tem a sua moradia, quanta gente que vive em favelas, é feito de barro ou então de latão, né? Mas nada é impossível para aqueles que creem. Eu já tenho gravado, já tem mensagem nesse sentido aí, né? Que tudo é possível àquele que crê. Mas aquele que, como diz lá o Provérbios, né? Que encruza os seus braços, né? Que encruza os seus braços e não fazem nada para sair da miséria, para sair da falta, da escassez, da falta de alimento. E não pode se cruzar o braço, mas tem que abrir as mãos e partir para a luta com fé e coragem. Eu quero dizer, quanta gente que ainda não tem a sua moradia ou seu loteamento e não tem um lugar próprio para morar, né? Para morar, para viver ali, porque as pessoas que pagam aluguéis, por exemplo, não têm retorno. Ele está pagando o aluguel e não há retorno, porque aquele dinheiro não vai voltar mais. Mas as pessoas que têm a sua visão e vai à luta, né? Procura comprar um lote parcelado, né? Não tem a sua casa, procure achar um lote parcelado, um lote mais em conta. Procure ter uma reserva, né? Isso daqui, que esse assunto que eu estou falando, isso já foi falado, a gente está repetindo. Procure ter uma visão positiva, um projeto de vida. Quanta gente que não tem projeto de vida? Quanta gente que ele pega um dinheiro na mão, trabalha, ele conquista, ele recebe, né, o seu salário, mas ele gasta tudo. Ele não tem uma reserva. O que precisa hoje é educação financeira. Existem países que ensinam a educação financeira. A educação financeira é para as pessoas que gastam à toa, que gastam e não tem nenhuma reserva, não tem nenhuma poupança, não tem um plano, um projeto de adquirir alguma coisa, de fazer alguma coisa para o seu bem, para a
sua vida, para a sua família. Não tem projeto de vida. A educação financeira ensina as pessoas a usar o dinheiro, que é uma ferramenta. Como eu já tenho falado, o dinheiro não é felicidade, o dinheiro é uma ferramenta. E as pessoas têm que ter educação financeira para dar valor ao dinheiro, para poder usar o dinheiro com sabedoria, com entendimento, e não gastar à toa. Não ficar gastando, esbanjando o seu dinheiro, mas dando valor ao seu dinheiro, porque não é fácil você ou eu, qualquer pessoa, trabalhar para conquistar, para ganhar o seu dinheiro, para ter o seu salário. Não é fácil. Mas para gastar é muito fácil, né? Então a gente tem que ter uma reserva, tem que ter um plano, um projeto para o bem nosso próprio, né? O nosso próprio bem e o bem da família, o bem do casal, se é casado, se tenha o seu projeto de vida. Hoje existe projetos de construções que facilitam mais a vida das pessoas, né? Existe, por exemplo, o tijolo ecológico, né? É uma opção muito boa as pessoas usar o tijolo ecológico, né? É muito importante, que é um tijolo mais em conta e que pode fazer uma construção muito boa, muito importante. Então alguém pode dizer assim, mas eu não tenho condição de financiar, de ter um loteamento. Mas existe sim um meio das pessoas fazer a sua reserva para ter o seu loteamento, para um dia construir ali, fazer alguma coisa ou a sua moradia. Existe a possibilidade. É importante ter o seu carro, é importante também ter o seu loteamento. Se não pode comprar uma casa, financiar uma casa, pode ter um loteamento. E também estudar o que precisa hoje, educação financeira para não gastar à toa, porque a gente sabe quanta gente que ganha dinheiro e gasta em jogatina. Jogatina, as pessoas, muita gente gasta muito dinheiro com jogatina. E a jogatina, as pessoas perdem muito dinheiro. Então, não está entendendo e fazendo as coisas certas, né? Valorizando o seu dinheiro, está jogando o seu dinheiro em jogatina, em jogos, em coisas nefasta, coisa que não leva a nada. Tem sim que ter a educação financeira e procurar poupar e gastar o seu dinheiro naquilo que é bom. Não gastar o dinheiro naquilo que não é bom e procurar ter projetos de vida para poder vencer na vida, para ser próspero, para sair da favela, né? Que tem muita gente que ele pensa negativo, então ele tem que pensar positivo, que ele pode sair sim da favela, pode ter uma construção, né, de tijolo ecológico e outros planos, né, que pode fazer. Agora, se acha que financiar é uma casa, o banco vai cobrar 2, 3 vezes mais, é claro que o banco ele vai cobrar muito mais o financiamento.
Mas se as pessoas tiverem a sua moradia, ou seja, o seu loteamento, para fazer a sua moradia, é muito melhor ter o seu loteamento e fazer aos poucos. Não pode financiar, não pode fazer as coisas financiado, porque financiado sai muito mais caro, é claro, né? Mas se as pessoas ter o seu loteamento, então ele pode ter a sua moradia, sim, e outros planos e outros projetos podem ser realizados, desde que a pessoa tenha fé e saiba programar. Tem gente que não sabe programar as coisas, né? Tem que saber programar a compra da semana, a compra do mês, né? Programar uma compra no mercado, a cesta básica. Nunca gastar mais do que ganha, né? Tem gente que gasta mais do que ganha, então aí é problemático, né? As pessoas gastar mais do que ganha, ele vai ficar devendo. Tem gente que ele é aposentado, por exemplo, e ele faz empréstimo. Depois fica difícil para ele pagar. O melhor é viver sem fazer empréstimo, né? É melhor viver sem fazer empréstimo, emprestar dinheiro de banco, emprestar dinheiro de agiota. O melhor é as pessoas não ficar devendo. Isso é melhor para até para a saúde das pessoas, né? Porque se as pessoas, ele é aposentado, ele começa a fazer empréstimo, depois desconta tudo, os seus benefícios, o seu benefício é descontado. Então, não é assim que a gente tem que viver. A gente tem que fazer o possível para que não viva uma vida apertada, né, para pagar dívida. Viver só para pagar dívida, isso daí não é o projeto de vida, né? As pessoas viver só para pagar dívida, as pessoas trabalha só para pagar dívida, mas não tem um projeto de vida. Mas hoje as pessoas podem ter visão, podem estudar hoje. Tem muitos estudos hoje. Pode ser um vendedor, pode ser um terapeuta hoje. As pessoas podem se formar em uma profissão e ganhar a sua renda, ter a sua renda. É claro, né? Pode sim. Mas as pessoas têm que ter visão e tem que ter sonho, né? As pessoas têm que ter visão e tem que ter sonho. Se não tiver visão para enxergar as oportunidades, ele não consegue. Se não tiver visão e não tiver sonho também, ele não vai em lugar nenhum. Viver só para trabalhar, ou então trabalhar só para pagar dívida, isso também não é bom. As pessoas têm que viver e desfrutar daquilo que o Criador tem deixado, sem viver uma vida perturbada com agiotas cobrando, né? Você já pensou as pessoas estar na sua casa e chegar o agiota cobrando? Aí não dá, né? Ou agiota, ou ficar devendo para o banco. Isso daí não é bom para as pessoas. Então, o melhor é evitar ficar emprestando e procurar trabalhar por conta própria, né? Quanta gente que trabalha por conta própria, quanta gente, soldadores, né? Pessoas que aprendeu a soldar, que está fazendo o seu trabalho, né? Pessoas que faz artesanato, pessoas que vendem vários tipos de produtos hoje.
Então, existe a possibilidade da pessoa buscar o melhor para a sua saúde e viver unido com sua família, conversar com todos da sua família, porque não adianta nada as pessoas viverem em família, mas não conversa com as pessoas na família. Tem que ter conversa com a família, diálogo. A Bíblia mesmo fala que nós temos que ter diálogo com a família, senão nós vai para o inferno. A gente vai cair no inferno, com certeza, porque não comunica com o esposo, não comunica com a esposa não comunica com o esposo. Quando vai fazer um negócio, um não comunica com o outro, faz negócio, um não fica sabendo o que o outro está fazendo. Tem que ter união, tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência, tem que ver se pode fazer alguma coisa, porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas e depois dá problema para a família, né? Dá problema para a família. Então, tem que ter diálogo com a família, tem que cear, né, na hora do almoço, do jantar, por exemplo, almoço, jantar, tem que estar reunido com a família, tem que viver em paz com a família, tem que saber tratar o filho, a filha, tem que saber tratar a nora, a sogra e assim por diante. Temos que saber tratar as pessoas e ter paz com todos e evitar, né, de ficar esbanjando aquelas moedas que a gente tem, ficar esbanjando em coisas que não levam a nada. Precisamos sim de mais fé, mais coragem, mais programação, mais projetos de vidas. Tudo isso tem que estar no nosso coração e na nossa vida. E nunca a gente querer descarregar os nossos pesares nas pessoas aonde vai. Nunca devemos descarregar os nossos pesares, as nossas culpas, as nossas mágoas, porque hoje tem muita gente que guarda mágoa, guarda coisa da infância, coisa que passou lá na infância, entre a irmandade, por exemplo, entre os irmãos. Então fica com aquilo na cabeça. Não podemos ficar com mágoa, com ódio, com vingança, querendo se vingar um do outro, querendo ter inimizade com as pessoas. Isso é tanto no trabalho como na família, dentro da sua casa, do seu lar, reunido, né, com os empresários ou dentro do trabalho, dentro da igreja. Não adianta nada as pessoas ir numa casa de oração e chegar lá e ficar guardando ódio das pessoas que estão ali na casa de oração, ou ficar querendo acusar um, acusar outro. Não, a gente tem que viver em harmonia. Se a gente discorda, não quer dizer que a gente vai ficar odiando, a gente vai ficar difamando, e a gente tem que tomar cuidado também com a nossa língua, né? Que a língua ela pode incendiar até uma cidade, pode incendiar até uma nação, a língua, porque quando as pessoas falam demais, dá problema, com certeza, né? Pessoas que abrem a boca e ficam falando qualquer coisa podem ser um mal e pode incendiar, pode causar confusão.
temos que falar sim aquilo que é necessário. Isso também está incluído na saúde, porque a saúde depende das pessoas que vivem e têm paz um com os outros, né? Porque se as pessoas viver se intrigando um com o outro, a saúde dele também vai estar lá embaixo, né? Se intrigando, devendo, entrando em rolo, mexendo com a família do outro. Não podemos, de maneira nenhuma, mexer com família de ninguém, mexer com ninguém. Sempre a gente tem que estar no nosso lugar, né? Sempre como a pomba e prudente como a serpente. A gente vê que a serpente, ela não vai dar o bote de qualquer jeito, ela se prepara para dar o bote. A serpente é um animal, não quer dizer que nós vamos odiar a serpente porque ela é venenosa, não. A serpente, ela serve para tirar princípios ativos dela para fazer o soro antiofídico, né? Antiofídico, né? Aquele soro que é tirado da serpente. Então, a serpente, ela tem que ficar no seu habitat. É claro que ninguém vai aceitar a serpente dentro da sua casa. Mas não quer dizer que vamos acabar com a serpente. Só que a serpente, ela é prudente. Ela dá o bote, mas ela se prepara certinho. Assim também nós temos que ser prudente. Nós, o aluno que vai à escola, a professora, aquele que trabalha no escritório, a enfermeira, aquele que é trabalhador, o jovem, pessoas de toda idade têm que ser prudentes como a serpente. Quando alguém te acusar, aí você vai agir e falar a verdade para ele, prudente como a serpente. Quando alguém te acusar, você ou eu, vai ser prudente como a serpente, vai dar o bote certo. Ó, meu amigo, eu não sou disso, eu não ando no caminho errado, e se você acha que eu estou fazendo isso, me prova o contrário. Prova se eu estou fazendo isso, eu quero a prova. Onde você ouviu falar que eu faço isso, que eu ando errado? Então, aí eu, qualquer um, está dando o bote certo. Por quê? Porque está falando a verdade, está se defendendo. As pessoas têm o direito de defesa, né? Têm o direito de se defender. Porque todos têm o seu direito. Direito de se defender, direito de opinião, dar a sua opinião. É claro que tem uma parte que é bíblica também, que diz assim: pelas tuas palavras será condenado, e pelas tuas palavras será julgado, e também será inocentado. Está escrito na Bíblia. Então, as nossas palavras podem nos condenar. As pessoas que abrem muita boca, contam muita mentira, inventam muita coisa, as tuas palavras podem te condenar. Mas quando as pessoas falam e têm prova do que fala com sabedoria, não fala as coisas inventadas, mas procura falar a verdade, tem prova daquilo que fala, aí é outra coisa. Aí está sendo prudente como a serpente. Está falando, mas está tendo prova. Não, eu falo, eu tenho prova, e está aqui a prova, está documentado, tudo certinho.
tem gravação, tem foto, tem tudo, tem documento, tem testemunha, aí é diferente. Mas quando as pessoas abrem a boca e ficam falando, inventando, né? Fica inventando e nem incentivar o ódio. Quem somos nós para ficar incentivando o ódio? Não podemos incentivar o ódio. Temos que ser paciente, longânimo. Por exemplo, numa igreja, né? Quanta gente que vai à reunião de uma igreja, na casa de oração. O que acontece? Muitas pessoas, ele não cumprimenta o seu irmão, não cumprimenta as pessoas que estão ali na igreja, mas tem que cumprimentar as pessoas. Sim, tem que cumprimentar. Não quer dizer que vai cumprimentar, que você vai ficar ali atormentando as pessoas, no pé das pessoas. Não, você cumprimenta, já é uma grande coisa. E aí, como é que vai? Dá a mão, tudo bem? Como que vai? Tá tudo em paz? As pessoas hoje, o que está faltando é diálogo hoje. Diálogo, procurar reunir mais, né? A gente vê até na política, eu sempre falo a palavra parlamentares. Os parlamentares, que muitas vezes eles não têm um projeto que deve, muitas vezes eles dormem, né? Dorme no momento que está lá na tribuna. E em vez de fazer projetos bons, em vez de procurar fazer projetos para o seu município, para o seu estado, para a sua nação, em vez de usar de sabedoria, né? Então, não usa de sabedoria. E procura fazer projetos que vai virar contra ele, né? Que é que nem o caso da tornozeleira eletrônica, que foi inventado e projetado por parlamentares. Mas o que acontece? Essa tornozeleira eletrônica pode virar contra as pessoas. As pessoas fazem um projeto ruim e aquele projeto pode virar para si mesmo, né? Pode cair para si mesmo. Então, a gente tem que fazer projeto bom. Tem muita gente que fala assim, tem que fazer a pena de morte mesmo. Mas se fizer a pena de morte pode cair para o autor, aquele que apresentou lá na Câmara, no Senado, o projeto de pena de morte, pode cair para ele, né? É que nem aquele ditado que a gente sempre repete, né? O feitiço vira contra o feiticeiro, né? É que nem aquele caso do Naamã, né? Do Naamã e o Mardoqueu, né? Que a gente vê que, se eu não me engano, acho que é Naamã, né? E o Mardoqueu, se eu estou errado, me corrija. Ele fez uma forca para matar e enforcar o Mardoqueu, né? Foi o Mardoqueu que é? Acho que é mesmo, é o Mardoqueu queria enforcar Naamã, né? Precisa ver certinho aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou puxar aqui na tela do computador rapidinho. Vamos ver aqui na tela do computador sobre Naamã, né? Naamã, né?
Vamos ver aqui. Naamã, Naamã e Mardoqueu. Vamos ver. Mardoqueu. Mardoqueu. Será que tá certo aqui? Vamos ver aqui. Tá tendo um problema aqui. Espera aí. O que está acontecendo aqui? Então, a gente sabe que isso aconteceu, né? Que ele inventou, né? Vamos ver aqui. Mardoqueu. Mardoqueu e Naamã. Mardoqueu e Naamã. Vamos ver. Então, a gente sabe que eles inventaram, né? A forca, né? E isso, ele esperou, né? Ele estava esperando que fosse enforcado, né? É, vamos ver aqui. Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, porque eu estou pesquisando aqui na tela do computador. Vamos ver. Mardoqueu é honrado e Amã é Naamã é humilhado. Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Porque o Mardoqueu, ele era uma pessoa de bem. E a gente vê que Naamã, ele queria enforcar, né, o Mardoqueu. Mas as coisas virou ao contrário. Virou ao contrário. E quem foi exaltado, né? Então, a gente vê que o rei e o enforcamento do Mardoqueu, né? Porque o Mardoqueu desejava a morte para Naamã, né? É isso mesmo. E vamos ver aqui. É isso mesmo. Para pedir ao rei o enforcamento do Mardoqueu na forca que ele havia preparado, né? Então, aí está, né? O que aconteceu foi Mardoqueu é honrado e Naamã é humilhado. Então, o Naamã, ele queria enforcar, né, o seu inimigo, queria enforcar, e a coisa virou contra ele, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Então, está aí o que aconteceu, né? Assim também nós devemos ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu não vou prolongar muito nesse assunto aqui, porque senão aí seria muito difícil a gente poder tocar no assunto aqui. A gente tem muita coisa para fazer nesse assunto. Aí a gente teria que falar muito tempo. Eu quero agora falar sobre nutrição. Nutrição. A gente sempre fala sobre nutrição, mas o assunto é aqueles assunto que a gente sempre fala, sobre nutrição, sobre diabético, sobre hipertensão. A nutrição é o importante, né? Porque principalmente a gente está sempre repetindo sobre diabetes. Então, o diabético deve comer, por exemplo,
coisas e alimentos que seja rico em fibra, como frutas com casca, verduras frescas, cereais integrais, que deve ser ingerido com moderação, pois apenas usar aquilo que é bom, que ajuda na saúde das pessoas. Muitos gostam de tomar suco, mas o suco ele fica mais concentrado. O certo é usar a laranja, qualquer fruta, comer a fruta é melhor do que fazer suco, né? Porque aí não vai subir a glicemia de jeito nenhum. Mas as pessoas tomar suco concentrado, aí ele pode até subir, né? A glicemia, a diabetes pode até subir. Então, a dieta para diabético deve conter alimentos ricos em fibra, né? Como frutas com casca, verdura fresca, cereais integrais, que deve ser ingerido com moderação, pois, apesar das saudáveis, ser saudável, contém carboidrato que pode favorecer o aumento da glicose no sangue. Então, as dietas deve ser evitado o consumo de alimento rico em açúcar, mel, pães, biscoitos, massas, frituras, refeições do tipo fast food, né? Alimento rico em gorduras saturadas. Não é para deixar de comer gordura saudável. Temos que comer a gordura saudável, sim. Nós temos que comer a gordura saudável, com certeza. Temos que comer, mas não gorduras de frituras, né? Muita fritura. Importante também fazer de 5 a 6 refeições ao dia, com intervalo de cerca de 4 horas entre elas, para evitar a hipoglicemia. Hipoglicemia é cair demais, né? A glicose cai demais, né? Então tem que comer uma beliscadinha, né? De 5 a 6 refeições por dia. Umas beliscadinhas, cerca de 4 horas entre elas, né? Que é quando os níveis de açúcar no sangue fica muito baixo. Pode causar tontura, desmaio, convulsões, né? Isso daí é a queda, né? Da hipoglicemia, né? Então as pessoas podem sofrer tontura, né? Que se as pessoas não comer, pode abaixar muito, né? Além disso, é fundamental também praticar exercício físico de forma regular, que vai ajudar a regular a glicose no sangue, né? Os alimentos priorizados, a gente sempre está repetindo, tem coisas que a gente repete, que a gente já comentou. Por exemplo, alimento que deve ser priorizados para diabético. Cereais integrais, como pão integrais, arroz integrais, macarrão integral, milho, aveia, quinoa. A quinoa, aveia. Aveia você pode espalhar um pouquinho na alimentação, não tem problema. Se quiser comer ela cru, você espalha um pouquinho, não é muito. Um pouquinho na hora do almoço, do jantar também pode fazer, né? Porque serve devido às fibras, né, que tem a aveia, né? Então a aveia sempre é importante, nem que usa pouquinho. Aveia, quinoa, leguminose, não é só para diabético, é para todo mundo isso. Essa dica é para todo mundo, é claro, né? É para todo mundo.
A leguminosa como feijão, soja de grão, grão de bico, lentilha, ervilha. O feijão, por exemplo, 80 gramas de feijão e 80 gramas de arroz, mesmo que seja o arroz branco, não vai fazer mal. Agora, você comer feijão demais e nem ponhar óleo demais no feijão, né? Então, não pode comer em excesso, né? Comer em excesso o feijão é bom para o diabético, sim. Até o amendoim também pode comer, não pode é excesso, né? O problema é o excesso, né? Comer aí 50 gramas de amendoim não tem problema, não tem problema. E legumes como alface, tomate, rúcula, agrião, acelga, abóbora, vagem, cebola. Isso daí é para todo mundo. Todo mundo precisa alimentar desses alimentos. É, proteína com gorduras boas. Hoje se fala muito, né? É de pessoas que vão ao médico e o médico dá remédio para colesterol. E são grandes os números de pessoas que vão lá e tomam remédio para colesterol. Mas a gente precisa do colesterol. O colesterol, ele ajuda o músculo, ele ajuda a memória, ele ajuda a vista. O fígado é rico em colesterol. É muito colesterol no fígado, tudo tem colesterol. O problema é as gorduras ruins que vêm ser, para eu explicar melhor, é as gorduras queimadas, por exemplo, de fritura, essas gorduras que fazem mal. Não é a gordura que vai fazer mal, não é o colesterol que vai fazer mal. É gorduras queimadas, por exemplo, a gordura de coco, o óleo de coco, já é ótimo até para fritura. Eu já tenho falado isso nas palestras, que o óleo de coco ele é bom para fritar, porque ele não dá problemas nas veias, nas artérias, né? É melhor do que o óleo comum. O óleo de coco é muito melhor, né? Já o azeite é bom, mas o azeite também não é aconselhado usar muito grau de caloria, porque o azeite não é para usar para fritura. Não, o azeite tem que usar ele sem usar em frituras. Seria bom usar, colocar na alimentação, na salada, por exemplo, seria bom usar o azeite. O azeite não é para esquentar, pode até esquentar, mas não pode passar em alto grau, por exemplo, que aí tira as propriedades do azeite. Então, o azeite é mais para usar para tempero, não é para esquentar o azeite, deixar em alto grau, né? Deixar o azeite queimar. Não, não é. O azeite é para usar ele a frio mesmo, né? Então, é importante os cereais integrais, leguminosa, legumes, que eu já tenho falado sobre a rúcula, o agrião também, né? Tem o agrião do seco e tem o agrião do brejo, né? Proteína como gordura boa, como peixe branco. O peixe tem gordura saudável. Eu vou dizer assim, colesterol, né? Vamos mudar o sistema. Em vez de falar gordura, é colesterol. Colesterol bom é gordura de peixe, o frango também é bom, o tofu, ovos, carnes, bovina. Aí já é proteína, né? O frango, ovos, carne, bovinas magra, como músculo, patinho, é tudo proteína.
É tudo proteína. Agora, sobre o colesterol bom, vem ser o óleo de peixe, é colesterol bom, né? Tudo que seja bom, como óleo de coco e óleos de castanhas, de amêndoa, o óleo de abacate, é tudo colesterol bom. Frutas também, as frutas, as prioridades em comer frutas, até com casca e inteiras, né? Depende da fruta, pode comer até com casca, né? Em pequenas porções, preferencialmente as de baixo índice glicêmico, como morango, maçã. Maçã pode comer com casca, morango, pera, ameixa, mirtilo, limão, tangerina. Não, tangerina aí não pode comer com casca, é claro, né? Aí não tem jeito, né? Vai comer com casca? Não tem como. A não ser se o limão, você pode usar a raspa de limão para fazer bolos, pode. Até a tangerina, se quer usar a casca para ponhar no meio do bolo. O limão, a laranja, usa a raspa da laranja do limão para fazer o bolo, pode também. Gordura saudável, como óleo de abacate, que eu estou repetindo, né? Semente de uva, né? Tem o óleo de semente de uva, azeite extra virgem, e tem a oleaginosas como castanhas, amendoim, avelã, nozes, castanha do Pará, amêndoas. Todos eles têm o colesterol bom. Eu estou falando colesterol para as pessoas entenderem, né? Que são as gorduras boas, né? Sementes como chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora. As pessoas têm dor no corpo, as pessoas têm falta de magnésio, é a semente de abóbora, né? Laticínio com poucas gorduras, como leite, leite desnatado, mas pode tomar a gordura do leite. A gordura do leite não faz mal, não. Não precisa tomar o leite desnatado. Pode tomar, a gordura do leite não faz mal, não, não vai fazer mal. A manteiga ghee, né? Ghee. A manteiga ghee é muito fácil. As pessoas podem comprar aquela manteiga comum e pôr numa frigideira e levar ao fogo e deixar derreter, né? Em baixo grau, não precisa erguer muito o fogo. E depois tirar tudo aquela impureza da manteiga, tira tudo aquela impureza, né, que tem na manteiga e deixa ela bem limpinha, ela se torna uma manteiga guia, manteiga pura. É muito fácil fazer a manteiga ghee, mesmo a manteiga já pronta, derrete na frigideira e vai tirando aquela espuma, aquela impureza e deixa ela limpinha. Aí essa manteiga fica boa e saudável, né? Iogurte natural, né? Queijo branco como ricota, queijo Minas e Contagem, né? Bebidas vegetais. As bebidas vegetais é importante, né? É o leite de soja, de aveia, de arroz, de amêndoa, de avelã. Também nos casos de tubérculo, né? Tubérculo que quer dizer são batatas, né? Batatas doces é muito importante, mandioca, inhame. São alimentos saudáveis que contêm carboidrato e pode ser consumido na dieta, mas em pequenas porções, é claro, né? Tudo em excesso vai dar problema. Esses tubérculos, por exemplo, batata Yacon, né? Que é bom para índice glicêmico, né?
que tem pouco carboidrato, é muito importante, né? Que ajuda a controlar o açúcar no sangue, que pode ser consumido pelo diabético. E as recomendações das frutas? As frutas devem ser consumidas em pequenas porções, porque para quem tem diabetes, porque ela contém frutose, né? A frutose é um tipo de açúcar que está naturalmente presente nos alimentos, nas frutas, né? Então, em excesso pode dar problema, né? A recomendação é de uma porção de fruta por refeições, né? Que corresponde à seguinte quantidade. Uma unidade média de fruta, por exemplo, como maçã, banana, laranja, tangerina, ameixa, pêssego, kiwi, pera. Uma unidade é muito bom para a saúde, né? Duas frutas, ou seja, duas fatias finas ou uma fatia grossa de frutas grandes, como melancia, melão, mamão, abacaxi. Uma mão cheia de frutas pequenas, que são cerca de 8 uvas, pode, ou cereja, por exemplo, né? Pode ser, né? 8 uvas, cerejas, uma xícara de chá de fruta vermelha, como morango, mirtilo, framboesa, amora, cranberry. Não sei se eu estou falando certo, né? Uma colher de sopa de fruta seca, como uva passa, ameixa ou damasco. Uma colher de sopa é o ideal, né? Porque ela também tem frutose, né? Ela é adocicada, né? Outras frutas, por exemplo, 3 tamaras, meia xícara de chá de manga picada, 2 figos médios. Pode fazer isso, com certeza, né? Pode fazer, sim. Então, é importante as pessoas entender certo, né? Entender certo, fazer certo. Alimentos que devem ser evitados, por exemplo, a gente sabe que o açúcar, que é alimentos doces, como excesso de bolo, né, biscoito, evitar, né, bolo, biscoito, chocolate, bala, chiclete, mel, geleia, marmelada. Então, principalmente quem é diabético. Agora, quem tem saúde pode comer. O diabético também pode comer o bolo, desde que seja uma fatia que não seja em excesso. Pode comer, sim, com certeza, né? Bebidas açucaradas não é conveniente. O bolo, seria bom comer o bolo sem açúcar, né? Que seja um adoçante das próprias frutas, né? Seria bom, né? E bebidas como bebida açucarada, como refrigerantes, sucos industrializados, bebidas isotônicas e achocolatados, também deve ser evitados. Cereais refinados como arroz brancos em excesso, pão branco, macarrão branco em excesso, tapioca, amido de milho, carne processada também, né? Presunto, peito de peru, salsicha, linguiça, bacon, mortandela e salame, tudo isso daí tem muito sódio, né? Então não é recomendado. Laticínio rico em gorduras como leite condensado, aí não é recomendado. O iogurte integral pode sim, sem açúcar, né? Iogurte integral com açúcar não.
Sorvete. Sorvete tem que fazer o sorvete em casa, porque tem muita gordura, muita coisa que põe no sorvete. Pode fazer o sorvete natural em casa, só para uso, né? As pessoas podem fazer o sorvete natural sem tudo aqueles ingredientes, né? Que tem, aquelas gorduras que tem do sorvete, por exemplo. Então, pode sim ter o sorvete natural, que aí pode sim chupar um sorvete natural, não tem problema. Não aqueles sorvete recheado, aquilo não é bom. Queijos amarelo, que tem muita carboidrato, né? Bebidas alcoólicas como cerveja, vinho, vodka, cachaça, nada disso, né? Isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, bebida alcoólica. A não ser que as pessoas, por exemplo, ele tem uma garrafada, né, feito para tratamento, né, que é feito do vinho, também não é para embriagar, né? Uma garrafada ou uma tintura, né, de planta, né, ou extrato de planta, tudo é feito, mas é em dose pequena, né? Então não é para se embriagar. É feito para tratamento. Mas bebidas alcoólicas deve ser evitado, né? Cerveja, vinho, vodka, cachaça, como a gente tem falado, né? Então são alimentos que têm carboidratos e açúcar, tem que ser evitado, né? Então, as pessoas têm que procurar o melhor, né? E até tem a tabela, né? A tabela dos cardápios. Existe a tabela, por exemplo, de refeições. Tabela de refeições, o café da manhã, por exemplo, uma xícara de café. No segundo dia, um copo de café com leite desnatado. Isso daí é uma dica, né? O terceiro dia, uma xícara de chá verde, sem açúcar, duas panquecas feitas com banana, aveia, canela, uma colher de chá de manteiga de amendoim, uma xícara de morango. Por exemplo, voltando para o primeiro dia, né? O primeiro dia a pessoa pode tomar uma xícara de café sem açúcar, ou ponhar um adoçante ou adoçar moderado também, não tem problema. Um pão, uma fatia de pão integral com um ovo, é, pode ser cozido, pode ser mexido, né? Uma fruta uma fatia de melão também pode. Aí no segundo dia, um copo de café com leite, sem açúcar, duas bolachas de milho com duas fatias de queijo branco, mais uma pera. Existem vários meios que as pessoas podem. O lanche, por exemplo, fazer um lanche no primeiro dia pode ser uma maçã mais 10 castanhas de caju. No primeiro dia, no lanche. Pode, pode sim. No segundo dia, pode fazer um copo de suco verde mais duas castanhas do Pará. Pode também. No terceiro dia, pode usar uma banana picada mais uma colher de sopa de floco de aveia. Tem várias maneiras que as pessoas, no almoço, podem usar também 120 gramas de frango assado, mais 3 colheres de sopa de arroz integral. Pode ser o arroz branco? Pode ser, não vai fazer mal, não. Mas se for integral é melhor. Mais 2
colher de sopa de feijão, pode também. Mais uma xícara de berinjela, pode ser cebola, pode ser cenoura, pode ser couve-flor, né? Com azeite, pode ser, assim por diante, né? Então, existem várias maneiras, várias opções. No lanche pode usar um iogurte natural, pode usar sem açúcar, é claro, né? Uma fatia de pão integral com 2 fatias de queijo branco. É aquele queijo mais natural, né? Tem que ser o queijo mais natural, claro, né? Então, existem muitas maneiras hoje para as pessoas cuidar da sua saúde, né? Existem várias maneiras que as pessoas podem se cuidar. Exercício sempre foi importante. Exercício, caminhada. E não esquecer de carregar a garrafinha de água. Geralmente as pessoas fazem caminhada. As pessoas fazem caminhada e muitas vezes as pessoas não carregam a garrafinha de água. Então seria bom, né, que as pessoas sempre carreguem uma garrafa de água. Seria, de preferência, tem que ser a água potável, né? Tem que ser a água filtrada ou a água de mina, né? Então é bom, né? Esses potes de barros é muito bom para filtrar a água e sempre carregar uma garrafinha de água. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Se Deus o permitir, com certeza, se Deus permitir, a gente sempre estará dando dica, fazendo comentários que é bom para todos os povos, tribos e nações.